Olá, tudo bem? Só um minutinho que eu esqueci de desligar a TV, tá? Eu vou desligar aqui a TV, tá me ouvindo bem? Vou desligar a TV, senão vai interferir. Olá, pessoal! Vão dando aí o feedback, se estão ouvindo bem. Cheguei. Não gosto muito de usar o fone O de ouvido. fone Não gosto. Eu acho que me incomoda, acho que me atrapalha. E aí, tudo bem? Vamos dar uma enroladinha aí enquanto as pessoas vão entrando, né? chegando, né? Vão chegando. Hoje a intenção era a gente apresentar pelas duas redes sociais, mas infelizmente não deu certo, né? Tô triste, porque pelo Facebook eu acho que o alcance é bem maior. Temos Eu não na minha, sei. Eu não sei você não se é sabe? porque eu tô acostumada. Porque meus amigos aqui, eu faço parte de um grupo aqui de 96 pessoas. São todos pré-candidatos aqui na cidade de Vitória da Conquista, a cidade é grande. E desse grupo, quase todos apresentam pelo Facebook, tem uma audiência enorme, maravilhosa. Vamos aí, vamos enrolando. Agora, deixa eu ver quem é que está aí. Deixa eu Adriana. apresentar uma pessoa, a Adriana. Oi, Adriana. A Adriana, ela é uma pessoa cega, né? Ai, que E linda! e eu quero começar essa live fazendo a descrição de como nós estamos, em homenagem à Adriana. Isso, lindo. Parabéns, Adriana. Ela mora Mando no Crato. Mando o meu abraço, cidade do Crato que eu amo de paixão, já morei no Crato. A minha primeira filha nasceu nessa cidade, então amo o Crato, assim como amo Juazeiro do Norte e todo o Ceará. Então vamos lá. Vamos começar com a descrição? Vamos. Adriana, depois tu dá só um ok se tu tá ouvindo bem, viu? Na parte superior está a advogada Alexandra. Né? O sinal dela é o óculos e o A, né? A letra A na língua de sinais, abaixo do olho. No fundo de Alexandra é verde, é uma parede verde com cinza. Né? Ela está de cabelo amarrado, de óculos, armação preta, toda maquiada, de batom vermelho, um sorriso lindo Linda e uma você. blusa branca. Na parte inferior está eu, Soraya Mendes, cabelo solto, abaixo do ombro. Não é louro natural, é luzes. E eu tô usando cílios, maquiada, batom rosa, brincos azuis pequenininho, uma blusa decotada, mostrando o ombro, e a blusa é preta. Meu fundo é branco. Ok, Adriana? Beijinho pra tia Manu, que é uma professora pedagoga. Ela tem um filho que é autista. Então, ela é militante também na área da educação, da Lei Brasileira de Inclusão, que ontem, né, dia 6 de julho, completou 15 anos da Lei de Inclusão. Gabi, surda, né, presente, boa noite. Temos muitas pessoas, mulheres.
Que bom. Esses temas, a partir de hoje, né, da terça-feira, todas as terças-feiras, estamos nós duas conectadas, Soraya Mendes e a advogada Alexandra, para discutirmos temas relacionados à família, né? Hoje é pensão alimentícia e nas próximas vai ter várias temáticas polêmicas. Maravilhosa. A Alexandra, ela é advogada, muito boa. Eu acho que ela não perdeu uma audiência, né? Está pré-candidata na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, né? Pré-candidata a vereadora. Então, pessoal da Bahia, olha aí a representante mulher, feminista e lutando, né, pela causa das pessoas também com deficiência, porque ela já me falou que vai aprender língua de sinais, a Libras, né, Alexandra? Eu vou Irei cobrar, sim. viu? É um compromisso público, né, agora? Porque agora ela quer fazer parte da comunidade surda. E também vai ser uma defensora da causa, né, na área da inclusão. Pessoas com deficiência. Com E aí, certeza. seja bem-vinda à nossa comunidade, à nossa luta. Eu sei que é um tema novo para você, Sim, mas que para agregar, e você como advogada vai nos ajudar muito, muito a vencermos os processos, a organizarmos a efetivação da lei, né, das leis. Que as leis no papel, ela é maravilhosa. é. Todas são lindas, perfeitas. Mas a gente sabe que na prática não é assim. Então, nós duas mulheres vamos nos aliar, né, nos aliarmos para lutar pela causa das pessoas com deficiência, das mulheres, das menos favorecidas, né, a classe das minorias, mas que juntas nós somos a maioria. Com certeza, com certeza. Nós já temos um número bom de pessoas, né? Acho que já dá para a gente começar. Então, deixa também, apesar de que Soraya brilhantemente me apresentou, eu nem teria capacidade para fazer tão bem, mas deixa eu aqui iniciar. Eu quero dizer a vocês que, apesar de estar hoje residindo na Bahia, na cidade de Vitória da Conquista, uma cidade que eu adotei como minha cidade, essa cidade de fato é maravilhosa. Não que Juazeiro do Norte não seja onde Soraya reside. Soraya é uma pré-candidata a vereadora na cidade de Juazeiro do Norte e eu estou torcendo por Soraya, contactando familiares, amigos, parentes de amigos, para que possamos levar à Câmara, essa representante feminina, fazer cumprir a legislação eleitoral, que já contempla 30% da bancada de vereadores deve ser mulheres. E Soraya vai fazer parte desses 30%. E vocês aí do Juazeiro do Norte vão contemplar vereadora, se Deus quiser. Então, gente, eu hoje trago um tema para vocês que é um tema que todo mundo conhece, pensão alimentícia. E eu fiz até um rascunho aqui de algumas perguntas que eu recebo no meu dia a dia, de pessoas que querem realmente saber como funciona, outros têm uma dúvida, eu vou preso, outro diz, eu tenho que pagar mesmo 30% do meu salário. Então,
tudo no direito, todo questionamento do direito vem aquela palavra depende. A pensão alimentícia, quem tem a obrigação de pagar, deve pagar, e quem tem a necessidade de pedir, deve pedir. E a mãe que tem filhos menores e acaba passando a mão na cabeça do pai, muitas vezes deixando para lá aquela obrigação, ela está sendo omissa. Ela está abandonando o direito do incapaz. Porque o menor de idade, estando na responsabilidade da mãe, ela que tem o direito de correr atrás, ela que tem o dever de correr atrás do direito desses menores. Portanto, mãe, quando você deixa de cobrar, mãe ou pai, com quem que estejam esses menores, quando você deixa de cobrar uma pensão ao devedor, você está sendo omissa e é visto pelo Ministério Público como um crime de abandono de um direito de um incapaz. Eu tenho vários clientes de todos os níveis sociais. Nível médio, nível alto e assim que seja. Tem muitos pais altamente compromissados com a educação, com a pensão, com o afeto. Não só devemos cobrar do pai ou da mãe a pensão. O afeto é muito importante. Um filho que é tirado o direito de ter esse afeto, ele leva sequelas para o resto da vida. A pensão nada mais é do que, de um lado, o dever de pagar e, do outro lado, o dever de receber. Quem pode cobrar pensão são aquelas pessoas que não têm de onde tirar sua subsistência. Ou seja, não tem de onde tirar seu alimento, sua roupa, seu calçado, sua escola. Enfim, ele não tem renda. Recai sobre seus pais essa obrigação de pagar. Aí, algumas pessoas me comentam assim, e quando nem tem pai, o pai faleceu, ou o pai, de repente, teve um problema, ficou em cadeira de roda, ou, de repente, o pai perdeu o emprego. Numa fase dessa, agora estamos vivendo a época do desemprego, né? Gente, independe, ainda que o pai esteja desempregado, essa obrigação é transferida para outra pessoa, para os avós. Se o filho estiver com a mãe, a obrigação, em primeiro lugar, recai sobre o pai. Se aquele pai não tiver condição, recai sobre os avós. Se os filhos estiverem com o pai, a obrigação, em primeiro lugar, recai sobre a mãe. Se a mãe não tiver condições, por alguma razão, aquela obrigação é automaticamente transferida para os avós. Lógico, tudo isso tem que ser fundamentado, tem que ser justificado e comprovado. E somente um juiz pode conceder a obrigação, ou seja, condenar os responsáveis a pagarem, ou os pais podem, em comum acordo, fazerem uma composição, o pai e a mãe, e levar para o juízo apenas para homologar, desde que, para isso, é obrigatório a presença de um advogado. O advogado é muito importante na justiça. Não existe justiça sem advogado. A justiça só funciona se existir advogado e juiz. E no caso de direito de família, também é obrigatório a presença de um promotor de justiça.
ou de uma promotora de justiça. Então, o tema hoje é a importância da regulamentação da pensão alimentícia em juízo. Aí você me pergunta, então, é importante, assim, discutir isso em juízo? Gente, como é? Quando você discute esse assunto em juízo, ainda que não seja discutido na esfera judicial, e sim, a discussão seja apenas na esfera administrativa, mas que aquela discussão seja levada em juízo apenas para homologar, é importante. Porque teve o aval do juiz, aquilo vira um título executivo. Veja só, pai e mãe decidiram em comum acordo uma obrigação alimentar, o valor de uma pensão. Vamos dar um exemplo bem simples. Um pai e uma mãe, um pai de salário mínimo, que ganha salário mínimo. A mãe ganha um salário mínimo também. A mãe trabalha e o pai trabalha. Porém, a mãe tem que pagar alguém para cuidar dessa criança. Enquanto ela está trabalhando, ela paga alguém para cuidar dessa criança. Nada mais justo do que o pai pagar uma pensão. Então, eles ali, os dois combinam, olha, o pai, eu só ganho salário, eu só vou poder pagar R$ 200. Isso é um valor pouco, tá? Porque dependendo da vida, do estado, da cidade, do custo de vida, é muito pouco. Mas a mãe também trabalha e paga também uma pessoa para cuidar da criança só durante um período. Então, combinou, aceitou. Ela chega no juiz com aquele termo no papel, que concordou que o pai pagará todo dia X R$ 200, e o juiz não vai discutir. O juiz, bem, ninguém sabe mais a necessidade do filho do que a sua mãe. Se eles acordaram, quem sou eu para ir contra? O juiz automaticamente vai assinar, ou seja, homologar. O juiz homologando, aquilo vira um título judicial. Importantíssimo. Esse é o nosso tema, tá? Esse é o nosso tema. Por que é importante? Porque amanhã ou depois, esse pai, por alguma razão, deixa de pagar, tá? A mãe tem na mão um título executivo judicial. Olha só, veja a importância. Pai e mãe combinaram o valor, apenas levaram para o juiz homologar. O juiz não fez nada, só homologou, deu o ok. Ali automaticamente virou um título executivo judicial e a mãe, na omissão do pai no pagamento, executa. E com aquele título a mãe pode pedir a prisão do pai por falta de pagamento. A mãe pode e deve cobrar juros, correção monetária de todo o período atrasado. A mãe pode tudo isso através de advogado. Pode pedir penhora online, onde o juiz acessa a conta desse pai, qualquer que seja a conta, e encontrando o dinheiro, imediatamente bloqueia todo o valor atrasado. Pode pedir a penhora do veículo desse pai, e assim, veja como é importante. Não, mas meu marido é muito bom, eu não vou homologar. Não faça isso, porque você está deixando de fazer, de correr atrás de um direito que não é seu, mãe. O direito é do seu filho. O direito é do filho, o direito não é da mãe. A mãe é apenas o dever de cuidar do direito do filho. Tá? Então, estamos aqui com um tema que muita gente conhece, quantas e quantas mães, ou quantos e quantos pais, sendo que um número bem maior é de mães, porque a guarda geralmente fica com as mães, até porque os pais mesmos são conscientes de que ninguém é melhor para cuidar dos seus filhos do que as mães. Então, o que acontece? Se a mãe e o pai atrasa, a mãe passa a mão na cabeça, deixa para lá, quando você puder, você paga e priva a criança
de um alimento melhor, de uma roupa melhor, de um lazer e de outras coisas mais, a mãe está sendo omissa. E isso também vale para o pai, tá? Quando eu falo a mãe, vale para os dois. Apenas no Brasil é muito mais comum a guarda ficar com os pais, com a mãe, as mães. Os pais é raríssimo. Para que um juiz, numa discussão judicial, tire a guarda de um filho da mãe para conceder ao pai, só se comprovar algo muito grave. Se for uma mãe viciada em algum tipo de uso de drogas, se for uma mãe envolvida com prostituição. Somente nesses casos que a mãe realmente ofereça risco a essa criança, o juiz tira a guarda e passa para o pai ou para os avós. Do contrário, 90% das guardas no Brasil hoje estão com as mães e estão muito bem. Estão muito bem, porque o papel de mãe é único. A gente sabe, nós somos mães, hoje eu já sou avó. O papel de uma mãe é muito importante na vida de uma criança. É raro. Eu tenho casos em que a guarda estão, de fato, com os pais. Mas é a exceção. É raríssimo isso acontecer. Raríssimo isso acontecer. Mas, de qualquer forma, mães, ainda que você se enquadre no tema dessa live de hoje, você fez uma composição com seu ex-marido e seu ex paga um valor X. Lembre-se, se amanhã ele vir atrasar, você não vai poder cobrar judicialmente. Como um título executivo, você vai poder cobrar como pensão alimentícia que ainda vai ser definida pelo juiz. É diferente de você, ainda que você mesmo decida com o pai de seus filhos, leve o juiz homologue, já vira um título, tá bom? Se for o caso de você fazer uma bobagem dessa, lembre-se, você está deixando de cuidar como deveria do direito de seus filhos. E o mesmo vale para os pais, tá? O mesmo vale para os pais. Eu tenho inúmeras perguntas aqui, Soraya, mas nós devemos aí abrir a hora aí, o momento para que pessoas possam perguntar sobre esse tema. Qual é o momento de cobrar? Quando deve cobrar? Anteriormente, se podia levar à justiça e cobrar até 2 anos de pensão em atraso. Hoje não pode mais. Hoje é normal que o juiz só conceda a pensão a partir do momento da proposta, ou seja, a partir do momento que você chegou na justiça e pediu. Então, não considere que você pode cobrar até 2 anos de atraso, que isso já era. Isso foi há algum tempo atrás, atualmente se cobra a partir do momento, o juiz concede a partir do momento que chega na justiça. Portanto, não deixe o direito de seus filhos para lá, porque isso é, infelizmente, considerado pela justiça uma omissão da mãe ou do pai, de quem esteja com o filho. Tá? Ô, Soraya, você acha que devemos já pedir aí, abrir o espaço para perguntas, ou vamos explorar mais a questão da idade, até que idade nós podemos cobrar pensão, qual é a pensão que tem que ser cobrada para o resto da vida, se é possível um menor de idade perder o direito de pensão, tudo são perguntas de importância e que eu estou aqui com a resposta para todos os nossos ouvintes, tá? Ô, Soraya, enquanto eu faço essa pausinha aqui, eu quero agradecer a nossa plateia aí, né? A minha cunhada Dina, obrigada, Dina, de coração, ó, minha apoiadora aqui na campanha, viu? Família enorme aí de peso me apoiando. Dina, minha amiga de coração, Gleise, minha apoiadora também de coração, elas sempre estão aqui nos prestigiando
E incrível, Soraya, você já é marca registrada nas minhas lives. Ela vai fazer com Soraya, com a professora Soraya? Eu falo, sim, hoje é com a professora Soraya. Então, Tem uma gente, pergunta já. tá? Que bom. Vamos lá. Neuma, Neuma, esse é o sinal dela. Ela é minha amiga. Ela tem uma pergunta. Tem tempo para receber a pensão ou é para a vida toda? Ótima pergunta. Oi, Neuma, que pergunta maravilhosa, parabéns. Tem sim. O filho, até os 18 anos, se esse não trabalhar, não se casar, não arrumar emprego, tá? E não arrumar meios próprios de sobrevivência, tá? Então, é possível um filho de 17 anos, 16 anos, perder o direito de receber pensão. Para isso, basta ele se casar, concluir uma faculdade, um curso superior, ou, de alguma forma, arrumar uma condição financeira que garanta sua sobrevivência. Ele perde o direito de pensão. Então, até os 18 anos, tá? Desde que ele não trabalhe, não se case e não adquira uma condição que garanta a sua sobrevivência. Com exceção dos filhos que ingressam no curso superior após os 18 anos, 18 anos, o pai pode, sim, entrar com ação na justiça, se essa pensão for descontada em folha de pagamento, tá? Pedindo a exclusão daquele desconto em sua folha de pagamento. Então, aos 18 anos, se o filho não estiver na faculdade, cessa o direito de cobrar a pensão do pai. Mas tem mais outra coisa que eu quero explicar para vocês. Se esse filho tiver qualquer incapacidade, ou seja, tiver uma deficiência, a obrigação é para o resto da vida. Tá? Digamos que é um filho que tenha uma deficiência que o impeça de trabalhar, lógico, a obrigação vai persistir. Enquanto o filho existir, e o pai também, a obrigação vai recair sobre o pai ou sobre a mãe, dependendo de com quem esteja a guarda. Ver se se a sua ouvinte, a nossa ouvinte, está satisfeita com a resposta ou se quer estender mais alguma coisa. Tem outra aqui. Tá. Carlos Jefferson. Beijinho, Sheila. Assistindo. Ó, tia Manu, que eu falei, né? Que ela tem um filho que tem autismo. Gostaria de saber se existe diferença nos valores da pensão. Se está for para um filho com deficiência. É mais, é menos? Qual a porcentagem estipulada? Eu acho que é isso que ela quer saber. Olha, a porcentagem que circula por aí é que o pai tem que pagar 30% de pensão para seu filho. Mas não é bem assim. Né? A lei não chega assim, o pai tem que pagar 30%. O pai ou a mãe, lembre-se, porque os pais zangam, porque diz que eu só falo do pai, eu não falo da mãe. O pai ou a mãe pode pagar até 30% dos seus proventos líquidos. Ou seja, aí é lei. Digamos que um pai tenha 3 filhos, 3. E para os 3 ele tem que pagar pensão. Para os 3 ele tem que pagar pensão. Os 3 filhos de mães diferentes. Tá? Cada mãe tem o direito e o dever de ir na justiça cobrar desse pai. O juiz vai dar 30% para cada filho? Não vai. Porque se o juiz der 30% para cada filho, os 3 juntos somam 90%, o pai vai ficar com 10% e lógico que não vai ter como ele sobreviver. Então, não dá para sufocar um em detrimento do outro. Não dá para sufocar o pai em detrimento do filho.
Daí, o que, que a lei prevê? O que, que a lei faz? Direitos iguais, filhos iguais, vamos dar 30% até 40%. Eu já consegui 40% para os três. Divide os 40% para os três filhos e cada filho vai ficar aí mais ou menos com 13, pouquinho por cento dos proventos líquidos desse pai. Tá? Os 30% é se for o caso dele ter só um filho, e a mãe entra na justiça, com certeza a mãe vai conseguir os 30%. A mãe vai conseguir os 30% sem sombra de dúvida. Lógico que o pai vai contratar um advogado, que vai chorar, que o pai paga isso, paga aquilo, mas se não ficar muito bem comprovado de que aquele pai só pode pagar 25% sob pena de sufocar sua própria subsistência, o juiz vai dar exatamente os 30%, como na maioria dos casos em todo o Brasil. Isso é uma questão, já é uma prática em respeito, em obediência à lei nacional. Eu vi uma outra pergunta aí sobre o BPC. É de mas antes tem de Xirmênia. Oi, Xirmênia. Ximena, se a criança tinha um custo de vida quando os pais estavam juntos, né, tinha um padrão de vida, e aí diminui quando se separam. Isso. Olha, a lei diz o seguinte: para a lei, o que importa é o bem-estar da criança. Para a lei, o que importa é isso. O que é o bem-estar da criança? A criança vivia com os pais, né? Logo, ela tinha semanalmente um passeio, uma escola boa, ela já era acostumada a frequentar um shopping, assistir um filme, a ir numa lanchonete. Aí os pais se separam, de repente isso acaba. A lei não admite isso. A lei não admite isso. O padrão de vida dos filhos deve continuar da mesma forma que antes. Aí é onde entra a confusão, a briga, a discussão, o litígio. Se é um pai responsável, né, ou uma mãe, por favor, pai, não me cobra dizendo que eu só falo do pai. É o pai, é a mãe, depende. Então, se o filho está com a mãe, o pai separa. No mês seguinte, o pai já casa, já arruma mulher, já quer dar um padrão de vida àquela mulher, àquela família nova que ele está constituindo, e esquece e quer reduzir a qualidade de vida dessa criança, desse filho. Logicamente, ele vai perder. Chegou na justiça com essas provas de como está o padrão de vida com o pai hoje, separado, e o que afetou aquela separação para aquele filho, o juiz vai determinar que o pai ofereça aquele filho que oferecia antes, a não ser que haja uma mudança inversa, né? O pai perdeu o emprego, o pai ficou numa pior, agora para o pai melhorar de condição de vida e o filho piorar, a lei nunca vai permitir, porque o mais importante é o bem-estar da criança. Certo. Outra pergunta de tia Manu. Uma criança com deficiência recebe o BPC. Ela tem direito à pensão? Receber a pensão? Achei linda, tia Manu. Pergunta maravilhosa. Deixa eu explicar o que é BPC. BPC é um benefício assistencial pago pelo INSS, tá? Pago pelo INSS. É um direito daquela pessoa que tem alguma deficiência receber. Agora, se a mãe comprovar que o benefício que ela recebe, que é um salário mínimo que ela recebe, não é suficiente para manter o filho, e o pai tem condições, claro que sim, tem o dever, sim, o filho tem o direito de cobrar e o pai tem o dever de pagar. Para isso, olha, cuidado,
tudo anotadinho. Quando entrar na justiça, fala a verdade. O meu filho recebe o BPC, porém, esse valor não é suficiente para que eu possa garantir a ele uma vida digna, porque eu gasto X de remédio por mês, numa tabelinha, gasto X de roupas, gasto X de transporte, apresento uma tabelinha, quando for fazer o pedido ao juiz, nem deixe seu advogado pedir, já leve tudo para o advogado. Já leve tudo para o advogado. Não precisa negar que recebe, porque o juiz sabe tudo. O juiz vai lá e vê que o filho recebe da pessoa. Fala a verdade. Meu filho recebe, porém, é pouco para a despesa que eu tenho. O pai, com certeza, vai ser obrigado a pagar. Principalmente se a mãe não trabalha e só cuida desse filho. Ela entendeu? Entendeu, tia Manu? Damiana. Olá, Marcos Clarinha. Aragão, meu cunhado aí. Só tem apoiador meu hoje aqui nessa live. Vamos aqui, Marcos. Você perdeu já grande parte da live, então é a atenção na hora aí, hein? Atenção na hora. Nós dois somos campeões aí de perder o horário. Amei a explicação. Só. Okay. Boa noite, Todos Marcos foram Aragão. contemplados na resposta. A sua internet está meio congelando aí, filha. Olá, minha Agora irmã. vamos pra... Minha irmã, seja bem-vinda. Tava Tem meia... mais, Voltou a tem mais, internet? Okay. tem mais pergunta aí? Eu tenho uns questionamentos que eu apontei aqui. Eu tenho uma pergunta de um surdo, que ele veio no meu PV e fez a pergunta. E ele não tá aqui, ele disse que ia assistir. Boa noite, meu cunhado Adiel. Peraí, viu, Neuma? Neuma é só perguntando. A do surdo. Ele perguntou o seguinte. Tá ouvindo, Alexandra? Tô ouvindo bem, muito bem. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá ouvindo, tá? Pronto. Então, ele era casado com uma surda. Casaram. E se tiveram... Pararam. E aí... Divórcio. E aí ele tinha pensão. Só que hoje, atualmente, ele não está trabalhando e não consegue. Ele é surdo, já foi com currículo e já entregou em algumas empresas, né? Inclusive na área da limpeza, para ver se consegue, mas não conseguiu. Aí ele fica preocupado que precisa pagar o filho, né? Aí tem, assim, alguma lei que protege. É um caso... Você está me ouvindo bem? A sua pergunta andou cortando, mas vê se eu entendi. Deixa eu aqui agradecer a presença de alguns amigos aqui. Boa noite, pastor Sidney, muito obrigada, é uma honra você estar aí prestigiando nossa live. Eu e a professora Soraya. A professora Soraya é quase uma filha minha enteada, tá? É linda, é uma pré-candidata a vereadora lá em Juazeiro do Norte, assim como eu, assim como o pastor Sidney, aqui da Vitória da Conquista. E é sempre um prazer ter essas pessoas aqui comigo. Também eu queria agradecer a meu cunhado, meu apoiador, Ediel Saragão, que também está no meu coração, está aqui presente. Quero agradecer a presença marcante do meu cunhado, Marcos Aragão, que está também aqui no meu coração. Às vezes eu faço uma raivinha para eles para mim, mas a gente se entende, né? A gente se entende. E agradecer a todos vocês, de uma forma ou de outra.
deixam seus afazeres para estar aqui nos prestigiando. Para mim é um prazer muito grande poder levar informações a vocês, ao meu público, ao público da professora Soraya, porque a união faz a força. Todas as terças-feiras estarei com Soraya, nesse horário, trazendo para vocês um tema ligado a direito de família, tá? Seja pensão, seja guarda, seja revisão e muitos outros direitos dessa matéria tão importante que é direito de família. Tá? Agora, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você me corrija. O pai é surdo, Isso. trabalha, Não, recebe algum ele não benefício? consegue. Também não. Nunca conseguiu o BPC, nunca. Os pais, né, do surdo trabalham? Todos os dois já morreram. Os irmãos do surdo. O surdo não tem renda nenhuma? Nada. Por que ele não consegue o BPC? Foram 3 vezes negado no INSS. No INSS ou na Justiça? No INSS. Ele falou para mim no INSS. Foi 3 vezes e foi negado. Todas as 3. Tá. Ele está aqui? Porque ele só tem... Ele disse que vinha, mas eu não vi ainda não. Mas Tá. ele explica, muito angustiado, porque ele quer pagar o filho. Quando no passado ele trabalhava, ele pagava tudo regularmente. Mas já faz mais ou menos uns 4 anos que ele não consegue. Todo, assim, se tem vaga para deficiente, né? Mas se você não tiver um dedo, você é tratado como um deficiente. Então, como a surdez, né? A surdez precisa de uma comunicação, porque é uma outra língua. Então, eles não aceitam. Tá difícil Então, para ele conseguir um trabalho. Eu aconselho a ele, tá? Eu aconselho a ele que procure um advogado aí na cidade, um advogado que tenha conhecimento com direito previdenciário. Não adianta ele procurar um advogado criminalista, um advogado civilista, um advogado de outra área, se não a área do direito previdenciário, que ele não vai conseguir. O último pedido administrativo que ele fez, todos os pedidos dele geraram um processo administrativo. Então, o que ele deve fazer? Pegar o último pedido administrativo, juntar as cópias dos documentos pessoais, comprovante de endereço atual e procurar um advogado urgente. Para isso, ele tem que ser realmente uma pessoa humilde, porque na casa dele, certamente irá um assistente social fazer uma perícia para realmente detectar se essa pessoa é pobre. A deficiência é fácil, né? Muito fácil comprovar. Registro na carteira, ele não tem, porque a carteira vai estar lá em branco, né? A página do registro do contrato vai estar em branco. Então, não tem como ele não conseguir. E ele conseguindo, nada mais justo do que ele pagar. Agora, para a mãe desse filho, vai ser difícil ela buscar na justiça, porque como se trata de uma pessoa deficiente, sem renda, a quem deveria recair em segunda mão o direito não existe mais, é uma situação complexa e, infelizmente, ele não está dando sorte ou não está acreditando. O INSS hoje vem deferindo tudo, tudo. O INSS hoje é uma vergonha, De cada 100 pedidos que se faz no INSS, 99 são indeferidos. 99 são indeferidos. Mas na justiça ele vai ganhar, será? Então, é na justiça que ele tem que ir.
Na Justiça. Na Justiça, no Juizado Especial Federal aí de Juazeiro do Norte, se for de Juazeiro, ou do Crato, se for do Crato. Onde ele mora. Ok, vou passar para ele. Eita, ele vai ficar alegre. É outra pergunta. Eita, Damiana. Não, Damiana. Ela perguntou: quando um casal se separa, quais as melhores opções para fazer? Porém, estou recebendo R$ 400, mas está difícil, pois é pouco. E ele só recebe, né, 2.200. O que fazer? Ela recebe 400 do pai e tem um salário de 2.000. É isso? Não. É assim, eles se separaram. O marido, o ex, né? Ele recebe 2.200. E ela, 4 e filhos. Mas está devendo, pois é pouco. É pouco, R$ 400, né? Tá. A pergunta está um pouco confusa, ou talvez eu não consiga entender. Ele não está pagando nada para ela? Ele ganhando 2.200 não paga nada? E Ela está ela dizendo aqui que está recebendo 400. de quê? Pergunta, se é dele ou se é de outro benefício? Se é de um É do teu emprego? trabalho ou é dele, do ex-marido que tu tá recebendo, Damiana? Explica melhor. Outra pergunta de tia Manu. Se a mãe de uma criança com deficiência está tentando conseguir o BPC, ao mesmo tempo que a mãe entrou na justiça para conseguir o benefício por conta disso, pode perder a oportunidade de conseguir o BPC? Ela foi no INSS ao mesmo tempo da justiça. Tá. Ela, em primeiro lugar, eu entendi. Ela foi no INSS e solicitou o BPC, né, que é o LOAS. Ao mesmo tempo, ela foi no Poder Judiciário e solicitou a pensão do pai. E o temor dela é que, em razão dela ter procurado os dois direitos ao mesmo tempo, essa informação se cruzar e o INSS negar, alegando que ela recebe pensão. Tá. Em primeiro lugar, na justiça, no Poder Judiciário, demora mais. Né? Ela não vai conseguir num tempo menor do que no INSS. O INSS, ainda que ele não conceda, que ele não defira, ele vai indeferir. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o direito do BPC é o direito da pessoa que tem alguma deficiência física, né? Ou que tenha mais de 75 anos de idade e nunca pagou, ou que seja uma pessoa nessas condições, né? Que sofra, que nasceu já com uma limitação. Então, o INSS não vai ficar sabendo. E eu sugiro até que ela nem fale. Não precisa falar. Nem tudo a gente precisa falar. Peça o direito lá no INSS e não precisa falar que entrou na justiça para pedir a pensão. Quando sair prove na justiça que não trabalha, que o BPC serve para manter as despesas de aluguel, de água, de luz, roupa, calçado, vestimento e tal. E em razão desse salário não ser suficiente para manter a subsistência do filho, ela precisa também que o pai que trabalha, que tem carteira assinada, que muitas vezes vai para bar tomar sua cervejinha, curtir em festa,
Esse dinheiro que ele está desperdiçando lá, com esses gastos, ele poderia trazer para seu filho. Certamente o juiz vai conceder e um direito não desobriga o outro, tá? Ok. Olha a hora, Soraya. Olha a hora aí. Olha a hora aí. Eita. Deixa eu virar aqui o computador para me ver a hora, que eu estou com relógio. Olha, nós só temos 5 minutos e eu nem li as perguntas tudo. Pois é, O nós só tema é temos cinco muito bom. minutos. Ó, Damiana, ela esclareceu a pergunta. Tá. Eu preciso muito saber. Porém, ele próprio pediu para colocar na justiça e não é isso que quero. Eu acho que ele mandou ela vá para a justiça, né? Vá para a justiça. O que fazer? Me deu luz, né? Para a melhoria dos meus filhos. Então, ela era casada, separou e quer entrar num acordo com o ex-marido. Mas ele mandou ela ir na justiça, procura a justiça. Tá, eu entendi. Sabe por que ele tá mandando ela procurar a justiça? Ele está acreditando que chegando na justiça, ele vai dizer, não, ela já recebe o LOAS e o juiz vai tirar ele da obrigação. Não vai. Ele não está bem orientado. Aconselho a ela chegar para o juiz falando a verdade e a comprovar através de tabelas e de fatos, né, que é a historinha que o advogado vai falar para o juiz, que aquele BPC não é suficiente para dar uma vida digna ao seu filho, que ele vai ser, sim, condenado a pagar a pensão alimentícia. Eu acho que ela nem recebe o BPC. Gostaria de saber o que fazer. Ele não ficar vindo em minha pão. Ele está aqui, querendo ver meus filhos. Para mim está difícil, não sei o que fazer. Olha, quanto à questão do pai ir dia sim, dia não na casa ver o filho, é meio incômodo até, né? Está separando, não quer ajudar a pagar, não quer ajudar a manter os filhos, mas quer ir um dia sim, um dia não ver, vai dar amor, vai auxiliar na educação. O que ele está indo fazer? Então, ou ele está vigiando ela. Tudo isso precisa, enfim, que ela tome coragem, vá na justiça e fale para o juiz que, além da pensão, quer regulamentar a visita, é que ele vá ver os filhos só a cada 15 dias. E o juiz vai determinar também. Não é Olha, está dizendo comum. aqui que pediu, ele me pediu para colocá-lo na justiça. Ele quer dar somente R$ 400 e ela é autônoma e não está trabalhando. Tá, diga para ela, Soraya, que não é o pai que determina quanto ele quer pagar, não. São as provas no processo e o juiz determina após fazer uma avaliação criteriosa. Se ela comprovar que ele tem condições de dar mais do que o que está dando, com certeza o juiz vai determinar. Diga ela que não tenha medo, não, vá para a justiça. Ela Ela disse aproveita, que ela já não quer resolve ir, mas eu tudo. acho que nesse caso ela precisa ir na justiça, né? Ela não quer, Precisa, precisa, mas ela precisa. precisa. Diga a ela Porque que senão ele não não vai dar. tenha medo. Não tenha medo. A justiça está lá, vai dar todo o apoio para ela. Não precisa ter medo. Ô, Soraya, tem muita pergunta ainda para fazer, porque se tiver, eu iria sugerir, você vai estar com tempo, a gente encerrar a live e A gente voltar. volta, a gente volta. A gente encerra e volta e aí vê se o público permite, se eles vão voltar com a gente, e a gente estende aí mais uns 20 minutos, 30 minutos. Porque tem algumas perguntas aqui também pertinentes ao tema que eu quero trazer para esclarecer. A gente encerra. Tá? Deixa eu só olhar quantos minutos são. Vocês querem que volte a live
Respondam aí se querem ou não querem. Vamos encerrar e voltamos em 5 minutinhos, por favor. Aguardamos vocês para que nós possamos tratar, estender um pouco mais esse tema, que é um tema interessante e tem o objetivo de ajudar e a tirar as dúvidas de todos vocês, tá bom? E até encorajar as pessoas a buscar o direito desses filhos, desses menores. Vou encerrar, tá? Certo. A gente volta. Né? O óculos e o ar. Não é assim? O óculos e o ar. Ah, é. O A é assim, né? O Você ar riu de que é. mim, né? Você não vai mais rir que eu vou aprender. Tu já fez o curso no site? Eu não sei o que acontece, eu não consigo fazer. Então eu vou dizer aqui. Oi, Adriana. A Adriana voltou. Tá voltando pra Pessoal, mim. o site Soraya Mendes Libras ainda está disponível os cursos de Libras, certo? De 40 horas, 60 horas. Até a próxima semana vai ter o de 120 horas, Alexandre. Olha, Não, vou fazer o primeiro. Vou fazer o 120 primeiro. horas. Tu tem que fazer etapa por etapa. Vou fazer. Essa semana eu vou perturbar você. Eu vou ter que conseguir fazer minha matrícula. Vai sim. Mulher, Tá. tão bom, porque é passo a passo. Começa do alfabeto. Ele brigou comigo. Mãe, a senhora não fez? Eu digo, não, eu vou fazer. E a senhora fica estudando inglês, com invenção com inglês, faz Libras. Aí eu prometi a ela. Só que ontem eu tentei fazer a matrícula e não consegui. Hoje eu tentei e não consegui. Mas por que não consegue? Não sei, eu avanço, chego num determinado ponto e eu não consigo concluir a matrícula. Ai, meu Deus, depois vai dar certo, viu? Essa semana. Vamos Quero fazer. ver. Tá. Oi, Adriana, tu tá gostando, mulher? Tu tem alguma pergunta a fazer? Pode ficar à vontade, viu? Sim, estão perguntando aqui no meu PV se a live vai ficar salva. Já ficou, já salvei a primeira. Já Pronto. salvei a primeira e salvarei também a continuidade, né? Que o Instagram limita a gente, aí a gente vem aqui e aplica a inteligência, né? Voltamos com tudo novamente e podemos ficar até 1 hora, que eu acredito que vamos ficar menos, né? Obrigada, Adriana. Adriana está dando parabéns, obrigada. Vamos aqui semanalmente, todas as terças-feiras, eu e a professora Soraya estaremos aqui juntinhas, em nome da justiça, para mostrar para vocês, orientar vocês nos direitos de vocês, sobre guarda, sobre pensão alimentícia, sobre revisão de pensão, sobre guarda compartilhada. Cada semana a gente traz um assunto. Violência doméstica. Violência Nossa doméstica. próxima live, tá, pessoal? Olha, é um tema, né? Um tema importantíssimo. Que Isso tem até mesmo. uma campanha. Você viu a campanha agora na TV, Alexandra? Tem. É sinal vermelho, é um X na mão, né? Vermelho, né? Mostrando, representando, basta Não, essa violência doméstica temos que dar um contra a basta mulher. nisso, né? São 3.000 vidas de mulheres que se perdem por ano contra a violência. Então, temos realmente, nós mulheres, temos que apoiar uma outra, orientar. Sempre que vê uma mulher frágil, precisando de ajuda, oriente. Se você não é advogado ou não conhece os direitos, consulte alguém que tem esses direitos ali na ponta da língua e oriente essa pessoa. Às vezes você chega numa delegacia e você percebe uma certa resistência em se fazer um BO, mas insista. Vá outra vez, você consegue. Não deixe, nunca deixe um agressor impune. Ó, a Adriana tá fazendo uma pergunta.
Tá. Independente do salário da mãe, ela pode pedir pensão? Claro que pode. Diga, Adriana, que ela pode ganhar 1 milhão. A obrigação do pai é de pagar a pensão do filho, porque o filho tem o direito de receber a pensão da mãe e do pai. O fato da mãe ter um salário maior não tira o pai da obrigação de pagar o que ele pode pagar, ou seja, pagar um valor menor, mas tem que pagar. Tem situações, Alexandra, que é o contrário. É a mãe que paga o pai, o ex-companheiro. É assim, aí é a pensão de cônjuge. Cônjuge é ex-marido, ex-mulher, ex-companheiro, ex-companheira. Tem sim, é obrigado sim. Eu vou dar um exemplo de um cônjuge. O cônjuge ficou, o marido ficou casado com a mulher durante 15 anos. Exemplo, 15 anos. Durante esses 15 anos, ele não permitiu a esposa trabalhar, ele não permitiu a esposa estudar, ele só admitia que essa esposa cuidasse da casa e da família. O que que ele fez com a vida dessa esposa? Ele atrasou a vida dessa esposa. Portanto, nesses casos, seja o homem ou a mulher, qualquer um que se enquadrar nessa situação, o outro é obrigado a pagar pensão e é só entrar com pedido, mostrar ao juiz que ficou fora do mercado de trabalho por tantos anos, porque o marido não permitia, que durante esse mesmo período não estudou para evoluir, porque o marido também não permitiu, e o juiz vai determinar que ele pague pensão até que ela restabeleça a condição de voltar, de ser inserida no mercado de trabalho e assim adquirir condições de se sustentar, de se manter, sem exigir a pensão deste marido ou desta mulher. Tia Manu está dizendo aqui para a gente fazer uma live sobre direitos educacionais das pessoas com deficiência. Olha Podemos? que tema maravilhoso. Muito bom, vamos fazer, estamos aí Nesse período de com pandemia, olha. nesse período de pandemia, prontas a pesquisar, estudar e trazer educação para a professora Soraya. E direito comigo, qualquer área do direito, eu topo aqui vir comentar, vir discutir, vir sugerir e interpretar. Muito Tá vendo bom. aí? Ela já está colocando os vocabulários da língua de sinais. É? Interpretar, literalmente, né? Interpretar com a intérprete Soraya Mendes. Claro. Esses temas virão para essa telinha aqui com a professora Soraya. Isso é um compromisso firmado. É um compromisso público. Isso aqui, se eu ou a Soraya abandonar essa promessa, nós estamos cometendo algo muito grave, né? Nós podemos sofrer até uma ação de danos morais, porque vocês vão ficar na expectativa aí desses temas que são de suma Meu importância. Deus do céu. Tô sabendo. Ela já está denunciando a gente. Não é Já, possível. porque Desistência. gera expectativa de direito. A gente anunciar uma coisa aqui e depois abandonar. Nós, lógico que a nossa intenção é cumprir. É cumprir. O futuro pertence a Deus. Se uma terça-feira acontecer algum problema comigo, de doença ou com Soraya, mas a gente vem no outro dia e supre. E substitui. Mas vamos fazer, sim. A gente já topou, foi, Alexandra? Já marcamos. Já marcamos. Nós só De queremos nada, Adriana. Nós só queremos que o público tope em prestigiar, né? Que o prazer da gente é trazer informação e perceber que fomos útil, que aquela informação agradou, que serviu ou que vai servir, para que você use ou indique alguém para usar. O bom da gente é poder ajudar.
Então, eu disse no início da live que a lei, a LBI, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela é de 2015. Então, ontem, acho que é dia 6, Tem apenas 5 completou anos. 5 anos, Tem apenas né, 5. da lei. E ela é completa, Alexandra. Assim, ela contempla as deficiências, né? É a Bíblia da pessoa com deficiência, é a LBI. Mas a gente percebe que na prática são poucas as coisas que realmente, de fato, são efetivadas. Obrigada, Didi. Didi é minha sobrinha que mora lá no Pará, tá mandando beijos para nós duas, tá? E dando parabéns. Muito obrigada, querida. E aí a gente tem muito o que discutir nesse tema que tia Manu, ela sugeriu, né? Sim, Porque sim. é o direito educacional, que também contempla a lei. Na próxima live, o nosso tema será sobre violência doméstica. Nós vamos fazer esse bate-papo descontraído, com perguntas, com a interação. Vamos interagir com o público. Aí, lá na frente, nós vamos... aí, enquanto isso, dá tempo a gente se preparar e trazer esse tema numa live bem próxima aí, se Deus quiser. Podem esperar que é compromisso nosso, né, Soraya? Exatamente. Olha, tá dizendo aqui que tem muitas mães de crianças com autismo de retirarem seus filhos da escola e a escola não aceitarem mais. A escola não pode fazer isso, né? Tem que a mãe retirou por quê? Teve um motivo? O filho não queria mais frequentar a escola, ela apenas mudou de escola. Temos que ver isso, porque é a mãe deixar de levar seu filho para uma escola, ela está cometendo uma falha gravíssima. É a obrigação dos pais cuidar de seus filhos, inclusive orientar e conduzi-los à escola. Agora, se a criança não quer mais ir por alguma razão, a criança também não pode decidir. A mãe tem que tentar convencer seu filho e conversar com os professores, com a diretora, o porquê, o que está acontecendo, e buscar um meio de solucionar isso da melhor forma possível, sem trazer nenhum... a razão do coronavírus? E voltou à escola? Não, não voltou. As escolas não voltaram. As escolas não voltaram. Pelo menos As mães querem retirar os filhos com medo de voltar e pegar o coronavírus. a mãe não pode fazer isso porque ela pode ser denunciada junto ao conselho tutelar, tá? E ela vai responder por um processo. Então, acho que se a mãe está pensando em fazer isso, ela vai fazer uma bobagem. E as escolas só irão voltar quando esse risco acabar, porque qual é o gestor que vai fazer essa bobagem de abrir as escolas para contaminar crianças, né? Para levar as pessoas a um risco tremendo que é pegar essa doença. Tem uma lei que desobriga o uso da máscara para pessoas com deficiência. Para que lei é essa? Eu desconheço. Lei, principalmente no caso das pessoas com autismo. Também não conheço. Qual é a lei, tia Manu? Coloca aí, posta aí essa lei. É uma lei federal, municipal ou estadual? Ela vai responder. Eu não conheço. Meu Deus do céu, essa lei. Será que foi Bolsonaro que criou essa lei? Eu não sei, ele é meio maluco, né? Mas ele Ele não pegou, gosta de máscara, deu ele, certinho, né? ele se contaminou, você está sabendo? Ele Está tinha feito o contaminado. teste, né? Deu Hoje positivo? deu positivo. Vamos orar por ele, porque é um ser humano e cabe a todos nós, como ser humano, se preocupar com o próximo. Independente de bandeira partidária, vamos orar por ele para que a saúde dele restabeleça.
Ela disse que vai procurar. Pode ser que seja alguma medida provisória do governo federal ou pode ser que seja algo ligado aos municípios, que os municípios também podem ditar lei ou do Estado, mas o Supremo determinou que sobre essa questão agora, esse problema que estamos vivendo, essa pandemia, os municípios e os estados têm autonomia para ditarem suas normas, podem ser. Aí a gente não tem condições de conhecer, nem de ficar sabendo, porque não há uma divulgação ampla, porque não tem como ser divulgado a legislação de todos os estados do Brasil e de todos os municípios, menos ainda, né? Eu tenho uma pergunta. Qual é o tempo, o período, porque, por exemplo, um casal se separa e aí a mãe não tem trabalho, né? Tem filhos, e qual esse período para o juiz delegar essa pensão? Demora muito? Não, quando o advogado entra, quando a mãe entra com esse pedido, o que eu sugiro? O advogado tem que pedir uma liminar, e justificar que o filho está precisando, porque a mãe só ganha X, ou não ganha, né? Está vivendo de favores, e é urgente provar que o pai tem renda, o juiz dá liminar. Todo mundo hoje, eu mesmo consigo 90% das medidas que eu entro em relação à pensão alimentícia, eu ganho liminar, mas eu fundamento bem, tem que fundamentar bem, tem que provar que realmente existe aquela precisão e existe o risco daquela criança passar necessidade, que no direito a gente chama lá o perigo da demora, né? De se demorar, há perigo daquela criança passar fome. Então, o juiz dá a liminar, sim. Olha, a PL, é federal. É federal, projeto de lei. Projeto Então, de lei. É federal, 1562. E agora, 2020, né? Mas máscara. É um projeto, né, que possivelmente ainda não é lei. É um projeto de lei. Depois vira lei. A Adriana disse aqui, ó. A lei foi criada por Bolsonaro, mas ainda não foi aprovada. Não vai. Porque é uma PL, né? Ainda. Não vai ser aprovada. Possivelmente não passa. Vai passar não tem condição não. Porque é um risco, não é só para a pessoa, mas para o próximo. É todo mundo. Quando você usa máscara, você está se prevenindo e prevenindo o próximo. Então, é dupla o benefício. É seu e do próximo. Verdade. Tem mais perguntas? Tem perguntas? Mais perguntas? E tem algo que eu quero acrescentar aqui sobre pensão alimentícia. Existe algumas mães que se separam e os pais são espertinhos às vezes, eles são bem espertinhos. O pai fala, não vai para a justiça, eu vou dar a feira, eu vou dar a roupa, eu vou dar o calçado, eu vou dar o remédio, eu vou pagar a escola. Aí a mãe vai dizer, não, mas tá bom, não vamos brigar em justiça, é feio, não vamos levar esse litígio à frente, porque nós vamos trazer problemas, sequela para as crianças, etc. Aí a mãe aceita. Ao pai, todo mês, leva a feira, quando precisa de roupa, compra, paga a escola e assume as despesas da criança de uma forma geral. Aí aqui eu faço uma pergunta, eu faço um questionamento. Ele está pagando a pensão alimentícia? Claro que está. Ele está pagando. Só que ele está pagando da forma que ele sugeriu. Para ele, é um risco maior ainda. Por quê? Em primeiro lugar, ele não vai ter o cuidado de guardar todas as notas, de todas as despesas que ele faz com esses filhos. E a mãe também tem um prejuízo, porque a mãe, a qualquer tempo que ele deixar de pagar, ela não tem ali
como imediatamente executar o pai para passar a pagar aquela pessoa. Ela vai depender ainda de que o juiz analise o pedido dela, a documentação e determine um certo valor para ele pagar. Eu aconselho aos pais, tanto o pai como a mãe, não faça esses acordos, não. Vela pelo teu filho, passa para teu filho, além de uma condição de viver dignamente, de viver bem, passa uma condição de segurança. Porque se a mãe recebe o dinheiro, ela vai saber gastar. Ela vai saber. 90% das mães são econômicas, são cuidadosas. Elas administram muito bem esses valores. Administram muito bem esses valores. Então, passa atenção para mãe de seu filho, ela vai saber cuidar, vai na justiça, faz um termo ali, contrata um advogado só para esse ato, vai na justiça, homologa e passa a pagar. Qual é a diferença do pai dar o dinheiro para a mãe mesma, fazer todas essas despesas do que ele ir no mercado fazer feira, ir numa loja comprar roupa, ir na escola pagar? A mãe, mesmo trabalhando, ela faz todos esses deveres divinamente bem. Não é defesa, não é defesa só da mulher. É o certo, é a prática. A mulher nasceu para mil e uma atividades. O homem já é mais fraquinho, ele já enrola mais. Isso é fato. Eu falo isso, quando eu falo isso, está inserido os homens da minha família, meus irmãos, meu pai, meus sobrinhos. Ainda que tá. Por favor, pai, para de tentar esses acordos de comprar roupa, comprar calçado, de pagar a escola. Dá o dinheiro para a mãe, que a mãe vai fazer bem e administrar bem, com certeza. E nós já estamos enrolando mais de uma hora, né? Deixa eu olhar aqui como é que está. Oi, Meia boa hora. noite. Assistindo em Libras. Ele é surdo. Tá, que maravilha. Inácio. Oi. Mais perguntas? Aproveita esse momento, pessoal. Doutora Alexandra aí, ó, fera. Sabe tudo na área da justiça. Marqueteira essa minha menina, viu? Essa minha menina é boa de marketing. Ó, ele é surdo mesmo. É que eu acenei para ele, né? Ah. Sim, tinha mandado isso o quê? Deus quiser. Mas a criança com autismo, no caso do meu filho, não consegue usar máscara. Ele fica agoniado por causa da máscara. A máscara Que é realmente é um difícil. A incômodo gente terrível. fica. Eu não suporto máscara. Eu uso porque, enfim, eu evito o problema para mim e para o outro, né? Mas, enfim, imagina uma criança autista que por si já são aquelas crianças agitadas, né? Já são aquelas crianças que ela tem o ponto de vista dela e ela não quer aceitar outro. Então, é uma discussão mesmo, é uma discussão aí para insistirmos de que, enquanto não cessar essa doença, enquanto não esbarrar 100%, não, as escolas têm que continuarem fechadas. Esse tipo de aula online, com essa modalidade aí que os estados, os municípios estão aplicando. Eu acho que deve ser assim mesmo. Olá, Geisa, estou te vendo aqui, viu? Uma vizinha minha aqui, Geisa, empresária linda, linda, e eu já convidei ela várias vezes para fazer live comigo, para ela trazer, explorarmos aqui o tema, como está sendo difícil agora para o micro e pequeno empresário conduzir suas atividades em tempo de pandemia, e ela está resistindo. A pandemia vai acabar e ela não desiste.
Eita, ô esperança, viu? Eita, Adriana, tinha mais pergunta? Vamos! Doutora Alexandra está aqui. Fico entre a cruz e a espada. O medo dele adoecer e ficar com o risco de ter uma crise nervosa. É difícil mesmo. Mais paciente. Mas tia Manu é pedagoga. Eu vejo ela no Instagram inventando as coisas, os movimentos, as brincadeiras. Ela muito com ele. Parece duas crianças. Pois é, então por isso que ela foi contemplada de ter essa criança, porque ela sabe cuidar bem e com certeza ele tem uma grande mãe, parabéns para ela. É verdade. É uma mãe aí indo e voltando, ela é maravilhosa. Com certeza. Ó, outra pergunta. Oi, eu gostaria de saber que o pai do meu filho todo dia paga a pensão do meu filho, não aumenta ainda de valor, nunca. Comprar coisa de roupa, camisa, presente. Ele continua a mesma pensão, né? Que nunca aumenta. Mas ele ainda dá roupa, presente, né? Ela quer que aumente a pensão. Então, deixa eu responder para ela. Jéssica é surda. Oi, Jéssica. Para esses pais que acham que a pensão não deve aumentar, só um momentinho aí, que estou no caso de urgência, eu volto em um segundo. De nada, Manu. Voltei. Desculpa aí, gente. Lá demorado acontece imprevisto, né? É verdade. Então, para aquele pai que acha que anos continua pensando. Tá, não está correto, ele está errado, porque tudo sofre aumento. O alimento sofre aumento, a água sofre aumento, a luz sofre aumento, o aluguel sofre aumento e o salário também. Lógico, se ele é empregado, o salário dele aumentou durante esses anos. Se ele é empresário, a renda dele também aumentou durante esses anos. Então, ele deve... por isso que nas minhas ações eu tomo muito cuidado e não faço acordo com valores fixos. Isso até é uma sugestão aqui para as mães e para os pais que estão pleiteando esse direito para seus filhos na justiça. Não aceite valores fixos. Por exemplo, o pai vai pagar R$500 de pensão. Não, o pai deve pagar X% de pensão ao mês. Por quê? O salário dele vai aumentando e automaticamente vai aumentando o valor da pensão. Se for uma pensão de um pai empresário, também o mesmo critério. O pai vai pagar X de pensão, aumentando de acordo com o salário mínimo nacional ou com o salário mínimo do Estado. O Estado de São Paulo, por exemplo, tem um salário maior do que o salário mínimo. Sempre uns R$100, R$150 a mais do que o salário mínimo nacional. Portanto, muito cuidado, mães, na hora que você estiver naquela mesinha ali decidindo o valor da pensão, não aceite valores fixos. Para quem trabalha, o valor deve ser arbitrado, o juiz deve colocar no papel, tá? Sobre porcentagem. X% do salário líquido que ele ganha. Se é o salário, uma pensão cobrada de um pai empresário, o mesmo critério. A pensão será de R$1.000
aumentando de acordo com o aumento do salário mínimo. Acabou. No resto da vida, enquanto aquela pensão for paga, enquanto persistir aquela obrigação, anualmente ela vai aumentando. E daí não precisa estar todo ano com esse problema por conta de uma omissão do pai, né? Ou da mãe, sei lá. Entendeu, Jéssica? Vê se ela entendeu. Nós já estamos, Pois. nós já estamos com quase outra hora, viu? Não Deixa eu ver aqui. acredito. Ah, não. Já tem 5 minutos, não. Ainda temos um tempo. Temos um tempo. Olha, É gente, deixa difícil. eu Ó, fazer um comentário. Jéssica tá só completando aqui, ó. É difícil, porque ele tem 3 filhos para pagar a pensão. Tem que aumentar a pensão para os 3. Então, são 3 filhos de mães diferentes. Aí É ele isso que tem eu que quero saber. pagar a pensão. Não. Diga para a Jéssica o seguinte. Ele tem 3 filhos, porém, de mães diferentes e advogados diferentes. Ela leve o caso do dela. E as outras mães cuidam dos filhos dela. Cada uma cuida da obrigação de seus filhos. Entendi. Sim, tu ia falar o quê, Alexandra? Eu ia falar sobre a pensão inversa, né? A pensão do filho para o pai. É também possível, né? Embora muitos pais, às vezes, passam necessidade e tem um filho ricão, empresário, que esnoba e que gasta o dinheiro de toda forma e esquece dos pais. Então, para esses pais, existe o mesmo direito de pensão, cobrar a pensão do filho, tá? É uma sugestão, o Poder Judiciário sente que os pais têm dó de cobrar a pensão do filho, ainda que sejam filhos muito fortes. Os pais não costumam, mas devem fazer. Os filhos que têm condições, é completamente possível o pai ir no Poder Judiciário e cobrar daquele filho a obrigação de manter seus pais. Às vezes o pai é aposentado com um salário mínimo, né? Paga aluguel, gasta com medicação e passa por pouco. Ou chega ao final do mês, muitas vezes passando necessidade, porque o dinheiro não dá. Então, esses pais têm todo o direito de cobrar a pensão do filho, seja de um, seja de dois, seja de três. O pai pode, tem 3 filhos, os 3 têm condições, pode entrar com os 3 na justiça e cobrar a pensão. Muita gente deu oi na nossa live, viu? Achei. Que live maravilhosa. Foi. Perguntas ótimas, respostas maravilhosas, esclarecedoras. Parabéns à doutora Alexandra e Soraya. Obrigada para nós. Obrigada, meu amor. Estaremos aqui com todo o prazer do mundo em informar, em trazer sugestões, orientações, tudo fundamentado no direito, né? Nada inventado, tudo existe uma base legal, apenas uns não procuram porque não conhece o direito, outros porque nem sabe que ela está cometendo uma omissão, que é o caso da mãe que não cobra a pensão dos filhos. A pensão não é da mãe, a pensão é dos filhos. Da mãe é apenas o dever de cobrar. Você Porque sabia, às Soraya? vezes
Você sabia que quando uma mãe não cobra a pensão do pai, ela está cometendo um erro gravíssimo, uma omissão, podendo, inclusive, ser enquadrada como abandono de direito de incapaz. Agora também, então eu ia fazer uma pergunta. Ai, Sem passou a problema. memória. Eu ia fazer uma Era pergunta, sobre esqueci. pensão. Era. Nós Porque também às vamos falar vezes. sobre guarda compartilhada. Vai ter uma live aí sobre guarda compartilhada, viu? Que é um assunto bem polêmico. Um ano com a mãe, um ano com o pai. É mais assim, né? Eu tenho uma amiga É, que tinha bem, não é bem assim um ano, mas mais ou menos uma semana com o pai, uma semana com a ou mãe. 6 meses, né? Semestral. É porque depende, né? Depende do que Ah, eles decidirem, mas a justiça nunca vai conceder um ano, porque acaba que o filho acostuma, um ano acostuma, já não quer ir mais para casa do outro. Mais ou menos assim, uma semana com um, uma semana com outro, 15 dias com um, mas a lei exige uma série de coisas, tem que os pais morarem perto, tem que favorecer a criança. Em cada casa, a criança tem que ter um quarto confortável, com o mesmo conforto que tem que ter na mãe, tem que ter no pai. Se não tiver, não ganha. Principalmente se morarem distante. É impossível conseguir essa guarda compartilhada, se morarem próximo. Damiana, tem um tio que paga pensão, só que ele não está trabalhando. Faz os 2 anos. E agora minha mãe, irmã dele, que está pagando. Queria saber se tem alguma lei que defenda ela, né? No caso é a avó que está pagando, porque Tá, o irmão, tio, não está trabalhando. entendo. E essa avó, ela é a avó do pai? A avó paterna? É a mãe dela. É. A avó paterna. Então, e tem, a lei diz o seguinte, né? A obrigação, quando os pais, né? Pai, no caso aí, não pode, ela pode atingir os avós, desde que não comprometa, né, a subsistência, a garantia de sobrevivência daquela pessoa, né, daquele avô, daquela avó. Porém, nesses casos, o único meio de recurso que ela pode se socorrer é pedir para dividir essa pensão entre todos os avós. Ou seja, os avós maternos passarem a dividir com ela essa obrigação até que o filho consiga um trabalho. Mas 2 anos sem trabalhar, muito tempo, né? É a irmã dele que está pagando. Não é a mãe, é a irmã. A irmã, com certeza, a irmã está pagando para não ver ele constrangido aí com pedido de prisão, né? Por falta de pagamento. Porque a lei, realmente, a lei de pensão alimentícia, se a mãe entrar com um pedido de prisão, não existe assim, não está trabalhando, não. Não é bem assim. Se vira, faz bico, arruma de alguma forma um meio de pagar. É assim que a lei diz. A mãe dela não tem obrigação de pagar, não, né? Principalmente que não existe uma decisão sobre isso. Ela paga porque ela certamente, ou ela acha que as crianças realmente precisam, ou ela não prevê o irmão passar por qualquer constrangimento nesse sentido. Exatamente. É, pode ser um dos dois casos, né? É, é. E se ficar preso, passa quanto tempo? Até pagar, Cortou. aí vai preso. É assim, Talvez. se o pai não paga, aí a mãe,
Por exemplo, nesse período de pandemia, ninguém está indo preso. Pensão alimentícia, a prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia está suspensa. Tá? Olha que informação brilhante, né? Está suspenso. Nesse período de Verdade. pandemia, pensão, motivo de falta de pagamento de pensão não dá prisão. Fato. Tá? Aí, digamos que o pai, nesse caso aí, vai preso, ele não pode, não tem de onde buscar o dinheiro, a mãe dele ou o pai dele também não pode, ou não foram provocados para ele pagar na justiça, ele vai preso. Aí ele fica um mês preso, 2 meses preso, 3 meses preso. Ele só pode ficar 3 meses preso. Com 3 meses a justiça tem que soltar. Aí ele vai para a rua de novo, até um segundo pedido de prisão. Mas o limite de ficar preso é 3 meses ou até pagar a pensão. Pagou com uma semana, sai. Pagou com um mês, sai. Se só pagar nos 3 meses, sai nos 3 meses. Se não pagar de jeito nenhum, também sai nos 3 meses. Só são 3 meses. E não pode colocar esse preso, devedor de pensão, junto com outros presos que vêm do mundo do crime. Não pode. O preso de pensão recebe um tratamento diferente. O preso de dívida de pensão de alimentos é tratado diferente. Então, de 3 em 3 meses, né? Ele vai e vem. Aí, bota, vem. Tem casos. Eu conheci um prefeito na cidade de Caxias, que eu não vou falar o nome, porque deve ter gente lá, que ele foi preso. Ele era formado em Direito, Maranhão. foi preso em Maranhão, foi preso várias vezes por dívida de pensão. E isso aí, muitas vezes ele pagava. O cara tinha dinheiro, mas era muito descontrolado, muito desorganizado. Aí vinha a imprensa, anunciava. Algumas vezes ele arrumou dinheiro e pagou. Outras vezes ele ficou lá até que enjoaram e soltaram ele. E assim, acredito que até hoje deve estar acontecendo isso com ele. Mas E ela, no período de pandemia, ele está aproveitando, né? Porque sabe que não vai preso. Fora do período de pandemia, ele já não pagava, agora é tudo, é tudo. Período de pandemia, não vai preso, não. Veja só que acaba Não era com o nem vírus. bom ter passado essas informações, Alexandre. Até guardar. Verdade. Ai, Jesus Mas os homens já me cobram, que diz que eu levanto uma bandeira muito feminina, que eu só defendo a mulher. Aí eu tenho que trazer até para provar para eles que eu defendo a justiça, eu defendo o direito, e não defendo a mulher, especialmente, precisamente a mulher, ou o homem. Eu defendo a justiça, eu defendo a lei. Eles me reclamam, eles entram no meu privado e me reclamam. Verdade. Eita, meu Deus. Por outro lado, Soraya, que... eu conheço tantos pais maravilhosos, responsáveis, que fazem muito mais do que deveriam fazer. Eu conheço principalmente o que eu acho mais importante de um pai separado, ele dá amor para seu filho. Não tem preço aquele pai que liga para seu filho, que dá um bom dia, que orienta ele, que passa para ele aquela condição de pai que está preocupado. Eu acho isso lindo, lindo. Dinheiro é consequência, muito mais importante é o amor, né, Soraya? Verdade. E às vezes o filho não quer dinheiro. Ele quer essa atenção, carinho, né? Continue passeando. Junto, essa atenção mesmo, né? Em relação a Damiana, viu? Em relação à minha separação, vou ter que dividir tudo certinho com ele. Com meu ex-esposo, sim, ela tá perguntando se vai ter que dividir tudo com ele da separação, né? Porém, ele saiu de casa e levou cama, televisão, internet. Vou ter que vender a minha casa para dividir com ele?
Deixa eu perguntar Eita, para Damiana. pergunta Damiana, eu queria saber o seguinte, essa casa você adquiriu depois que se casou com ele? Depois que foram morar sobre o mesmo teto? No casamento. Quando o dinheiro que foi pago por essa casa saiu apenas dos seus proventos ou dos proventos dele também? Foi você que sozinha pagou? Enquanto você trabalhava para juntar o dinheiro para pagar essa casa, o que, que ele fazia? Ele gastava? Ele jogava dinheiro fora? Então, tudo isso são questões que devem ser levadas à justiça para que o juiz considere e determine a medida correta. Dificilmente você vai encontrar um juiz determinando que você venda a casa, principalmente se tiver criança. E veja só, ele saiu de casa. Ele saiu de casa. Então, se ele saiu de casa, ele que abandonou a casa. Por que, que ele vai querer que você venda a sua casa para dividir com ele? Então, cabe inúmeros questionamentos. Mas o mais simples, o mais prático, o que está mais perto de você é ele saiu de casa. Não foi você que saiu de casa, foi ele. E por que ele saiu? Logicamente, porque ele queria pôr um fim na relação. Então, além de você questionar a origem do dinheiro que foi pago essa casa, tem que ver se ele contribuiu, se ele ajudou. Lógico, o direito diz o seguinte, tudo que for É a adquirido na casa, Minha Casa Minha Vida, é do governo minha casa, federal. Minha Casa Minha Vida. minha casa, minha vida não pode ser vendida, tá? Minha Casa Minha Vida não pode ser vendida, ainda que seja uma casa que já esteja quitada, é uma casa que dentro do programa dela, ela já beneficia a mulher. Essas casas, elas já saem em nome da mulher. Então, esquece. Não vai vender nada. Ótimo. Tá vendo aí, Damiana? Jéssica tem outra pergunta. Minha amiga, outra pergunta. A mãe tirar o nome do pai da certidão de nascimento do filho. Tem algum problema? A mãe quer tirar o nome do pai da certidão do filho? Não pode. Só pode tirar o nome do pai da certidão do filho, só pode tirar, se fizer o exame de DNA, o exame der negativo e existir um pai para substituir. Aí é um processo judicial, onde vai haver exame de DNA do pai que registrou, do pai que se identifica como pai da criança. No outro caso, não existe essa possibilidade. É a lei que não permite. A lei não permite. A lei não permite. Precisa o nome do pai. Isso mesmo. Não é nem que precise, é que o pai já foi lá e declarou. O pai já foi lá e declarou. Então, quando um casal vive em união estável, para aquela criança ser registrado com o nome do pai, o pai tem que comparecer no cartório e registrar junto com a mãe. Fato. Então, ele que declarou o pai. Então, nem ele pode ir no cartório pedir para tirar. Nem ele. E nem o filho. Nem o filho pode. Interessante essa pergunta. Eu também achei muito interessante. Ela é surda, Jéssica. Mas inteligente. São perguntas polêmicas e que acrescenta a live da gente, né? Porque, uma pergunta dessa, em todos os meus debates sobre direito de família, eu acho que eu nunca presenciei. Já presenciei a substituição do nome do pai, por essas razões. A mãe, o pai desconfiou que aquele filho não era dele, fez o exame de DNA, deu negativo. Aí sim, o pai vem e me contrata para a gente entrar com aquele pedido, né, de negatória de paternidade baseado naquele DNA que deu negativo. Aí a mãe apresenta
O pai vai para exame também e ele substitui, só nesses casos. Ai, que ótimo. Então vamos finalizar, né? Já Vamos. quase 2 horas de live, mulher, eu passei a tarde toda trabalhando também. Mas você E aí faz a tão gente bem. retorna terça. Você faz tão bem, você faz com tanto amor, que quem está recebendo sai daqui realizado, né? Porque Sandrinha, nós duas, a gente vem aqui e passa o nosso recado com carinho, com amor, com clareza. Eu trago uma linguagem simples, né, Soraya? Todo mundo entende. isso. Trago uma linguagem simples, porque Clareza. esse é o meu perfil. Não adianta vir falar, trazer lantejoulas e paetê para enfeitar uma linguagem e ninguém entender. Tem outro? Acho que respondemos a todas, né? Qualquer pergunta que não houve a resposta, eu posso mandar a resposta, tá? Parabéns, doutora Alexandra. Porque Obrigada de minha coração. amiga explicou. Eu tô, vale, nunca vi marido que não. Não pode, Jéssica. Muito obrigada pela explicação. Eu gostei da live, maravilhosa. Obrigada, Obrigada eu. Jéssica, pela participação. Adriana, beijo. Sheilinha, beijo. Sheilinha tá assistindo? Beijo, Sheila. Na justiça, Damiana tá perguntando aonde ela vai para resolver. É no fórum. É no fórum. É no No fórum que Fórum Damiana Civil, na vai? vara de família. Se ela precisar de defensor público, deixa passar essa pandemia aí ela vai no Depois fórum, vai na sala da OAB e se eu vou forma. copiar. Acho que é a internet É a sua dando internet tchau. aí. A sua internet gosta de empacar, né, filha? A É sua porque a internet bichinha gosta de quer empacar. dormir, né? Eu acho que ela tá querendo te poupar. Mulher, para. Tá bom, me fodi. Vá dormir. Eu acho que é isso. É isso Beijo, mesmo. Jéssica. Tchau, doutora Alexandra. Muito obrigada. E até terça-feira, viu? Vamos fazer Live aqui. outra mulher. Isso mesmo. Então, deixa aqui, ainda tem muita gente aqui com a gente, hein? Ainda tem muita gente. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui já, que fizeram parte da primeira live, que estão aqui acompanhando a segunda live. De coração, obrigada. Para a gente é muito gostoso poder dividir com vocês esse conhecimento. Soraya, como tradutora, que além de ser linda, traduz lindamente. Eu, em breve, serei pelo menos um aprendiz de Libras, mas eu prometo que o básico eu vou aprender. O básico eu vou aprender para saber me virar. E terça-feira Isso. estaremos novamente com mais um tema aqui, tudo ligado à família durante esse período. E qualquer hora, fora disso, estarei aí apresentando live. Quem me segue, eu agradeço de coração. A Soraya sempre aparece nas minhas lives, eu também apareço nas delas, independente da gente estar junto ou não, a gente contempla o trabalho uma da outra, né, Soraya? Então, beijo de Isso. coração, ó, beijo de coração em Soraya, em todos os que participaram, nos meus amigos, meus apoiadores, minhas filhas que entraram aí, Sheila, Minhas meus cunhados aqui de Vitória da irmãzinhas. Conquista, meus amigos pré-candidatos, eu vi uns 3 ou 4 aqui também me prestigiando a Soraya também. Enfim, muito Os obrigada, gente. surdos Até a presentes. próxima. Né?